Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal do Instituto Gênesis, Pastor Kleber Udi aqui quem vos fala. E nesse vídeo, nesta super aula, nessa aula inaugural do primeiro trimestre de 2025 da Escola Bíblica Dominical, falaremos sobre a defesa da fé. Estaremos falando sobre apologética nessas 3 lições do nosso primeiro trimestre de Escola Bíblica. A Escola Bíblica Dominical é uma ferramenta de suma importância para o obreiro, para o cristão, para nós, da Assembleia de Deus principalmente, mas outras denominações utilizam dessa ferramenta da Escola Bíblica para fortalecer a sua fé. E nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, dias de combate, dias de batalha, onde a nossa fé é colocada à prova dia após dia, um assunto muito importante, um assunto muito relevante, um assunto que vai com certeza nos fortalecer ainda mais na nossa caminhada cristã. Falaremos então sobre apologética, falaremos sobre defesa da fé, e nós iniciamos a partir de agora, a partir desse vídeo, o nosso caminhar, nossa trilha extraordinária. Serão 13 lições extraordinárias, onde falaremos sobre isso e você sairá ainda mais fortalecido e edificado através da palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa videoaula, o nosso vídeo de aula da Escola Bíblica Dominical, eu convido você que ainda não é inscrito no nosso canal que faça isso agora. Glória a Deus. Viu só? Como é rápido, como é muito fácil, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo, para que você não perca nenhuma das 13 lições de Escola Bíblica, que está imperdível e com certeza vai edificar a sua vida. Então vamos lá, pessoal, vamos para o nosso material de Escola Bíblica Dominical, nossa lição 01, né, desse trimestre, desse primeiro trimestre, de Escola Bíblica Dominical, ano de 2025, lição 01 dessa nossa revista, e falaremos sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Tema importante, tema atual, tema edificante. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Volte aqui comigo, pessoal, só para a gente sintonizar. Nós iremos trabalhar o assunto, o conteúdo da revista da Escola Bíblica Dominical, CPAD, das Assembleias de Deus. Então, se você tem uma revista aí na sua casa, você pode acompanhar. Para que serve essa aula, Pastor Kleber? Apenas para que você se sinta preparado para ir até a Escola Bíblica Dominical na sua congregação e ali ajudar o seu professor, os demais irmãos ali debatendo um assunto com mais profundidade. É como se estivéssemos nos preparando para a aula presencial. Lembrando que a aula em vídeo aqui, que compartilha no nosso canal, não substitui a Escola Bíblica Dominical. Se você é assembleiano principalmente, você não deixe de estar no domingo de manhã na sua igreja, aprendendo com a Escola Bíblica Dominical presencial com o seu professor lá. Mas se você puder assistir essa videoaula antes de se preparar, isso com certeza vai te ajudar, tá bom? E vai te dar conteúdo para que você possa ir preparado para essa aula e compartilhar também conhecimento com os demais alunos lá na sua igreja. Isso vai te fortalecer e isso vai ajudar bastante. Se você não é da Assembleia de Deus, não tem por costume participar de Escola Bíblica Dominical presencialmente, você tem então o conteúdo da lição que também vai edificar você e que também vai te ajudar a se fortalecer ainda mais na fé e enfrentar as dificuldades dos dias odiernos, tá bom? Vamos lá então para o nosso esboço, para o nosso slide, para a nossa lição 01, onde nós falaremos então sobre esse tema tão importante e tão relevante, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Meus irmãos, nós temos por costume, e isso faz parte, da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, fazemos menção de um texto principal, de um texto áureo. E desta feita se encontra no livro de Judas, capítulo único e versículo 3. E o texto bíblico vai nos dizer assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos
a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha só, texto muito importante na Epístola de Judas, onde o Judas aqui está sendo impelido pelo Espírito Santo, né? Ele foi incomodado pelo Espírito Santo ali a nos trazer uma mensagem ou a escrever acerca da batalha pela fé. É como se ele tivesse tido a revelação. Se você for observar todo o contexto da epístola de Judas, Judas a princípio queria falar sobre salvação, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo. Olha só o texto: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, ele queria escrever acerca da salvação, tive por necessidade, ou seja, foi impelido pelo Espírito Santo a mudar o assunto. Então ele passou a escrever acerca da batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então é um texto muito importante, convido você, te oriento a ler a Epístola de Judas, porque você vai compreender ainda mais acerca desse contexto. Ele está nos exortando, ele escreveu para a igreja acerca de uma batalha que estava existindo naquele momento e que perdura até os dias atuais, a batalha da fé, ou a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então esse é o texto principal, o texto áureo que precisa ficar guardado aí no seu coração, tá bom? Temos a verdade prática, trabalhamos também com uma verdade prática para que possamos aplicar isso nessa aula e em nossa vida. Praticamente, viver uma verdade prática é colocar na prática de vida esse princípio. A verdade prática da lição de hoje diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Se alguém te perguntar o que é heresia, você vai responder isso. São crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, ao texto bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então, mais uma vez, texto áureo, Judas está dizendo: exortar-vos a batalhar pela fé. Verdade prática, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Então, tudo aquilo que distorce, tudo aquilo que vai contra a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, é heresia. Tá bom, pessoal? 3 objetivos nos são dados na lição de hoje. Primeiro, identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Então, quando você pega a revista de Escola Bíblica Dominical, primeiro ponto, primeiro tópico, primeira parte da lição, tem como objetivo nos levar a identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo ponto, apresentar o conceito de apologética cristã. O que é apologética cristã? Veremos esse conceito no tópico 2, na parte 2 da lição. Terceiro objetivo, definir o que são as heresias. Talvez você possa dizer, mas como que eu identifico o que é uma heresia? Como que eu sei qual é a heresia? Terceiro ponto da lição de hoje, nós iremos definir o que são as heresias. Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui? Nós iniciamos, antes de tudo, fazendo uma leitura bíblica, tá? Para que você que já é acostumado com escola bíblica, você vai em sala de aula, você faz uma leitura bíblica em classe, juntamente com o professor e os demais alunos. E nós faremos também aqui no nosso vídeo uma leitura bíblica de Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, 1 de Pedro 3, 15 e 16 e 2 de Pedro 2, de 1 a 3. Vamos fazer então essa leitura? Vamos lá? Atos capítulo 20, se você tem Bíblia aí, pode abrir. Se você não tem Bíblia, acompanha aqui nos nossos slides. Atos capítulo 20, versículo 28 vai dizer assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, isso é Paulo dizendo, meus irmãos, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Paulo falando lá no futuro, entrarão, é futuro, no meio de vós como lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas,
para atraírem os discípulos após si. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 vai dizer: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Olha só que coisa extraordinária. Só na leitura que nós fizemos aqui já abre a nossa mente, já dá um estalo aqui em nossa mente acerca de quão importante é essa palavra, de quão importante é a defesa da fé, de quão importante é estarmos preparados, porque você vai observar que Paulo, já naquela época, já está alertando aqueles que estariam diante dele, ouvindo a sua mensagem, ou receberiam as suas cartas, e leriam a mensagem acerca dos falsos mestres, dos falsos doutores, das heresias que iriam se infiltrar. Observe que Paulo fala no futuro, né? Paulo fala de algo que iria acontecer. Não estava talvez naquele momento diante dos olhos dele de uma maneira clara, mas Paulo já estava alertando a comunidade cristã que entrariam, perturbariam, os falsos mestres apareceriam diante da igreja para introduzir heresia, para introduzir falsos ensinamentos, para contaminar, para macular, para atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Então veja como é importante nós estarmos atentos a essa lição aqui, porque isso vai nos ajudar bastante a conhecer um pouquinho mais sobre heresias, sobre falsos mestres, sobre falsos doutores. Vamos lá? A introdução da lição diz assim para nós, pessoal: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Isso precisa ficar bem nítido na sua mente, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Então, heresias são crenças e práticas, tá? Crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Então, você tem a palavra de Deus, a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico, e toda crença e prática que vai contra, que trabalha contrário, distorcendo a Bíblia Sagrada, é considerado heresia. Tranquilo? E qual que é o objetivo da heresia? Confrontar o cristianismo primeiro histórico e depois criar um problema para as igrejas e as famílias. Então a heresia ele vai contaminar. A heresia vai macular a doutrina bíblica. Vai contra a historicidade, né? Quase caiu a Bíblia aqui. Vai contra a historicidade do cristianismo, da igreja, e vai atrapalhar, ou vai criar um problema sério para as comunidades, para a igreja propriamente dita, para as famílias da igreja. Por quê? Porque esses pensamentos contrários, essas heresias vão macular, vão distorcer um saudável ensino bíblico. Isso precisa ficar muito bem claro na nossa mente. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, não muda, mas com uma roupagem nova, uma maneira nova de se apresentar.
que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Então, o que nós precisamos compreender, pessoal? Volte aqui para mim. Talvez nós venhamos a nos pegar desprotegidos, por quê? Porque estamos esperando coisas novas. Estamos esperando coisas extraordinárias. E não. A heresia que hoje vem para afetar a igreja é a mesma heresia que afetou a igreja primitiva, que afetou os cristãos no tempo de Paulo, de Pedro, dos primeiros discípulos. O problema é que hoje ela vem com uma roupagem nova. Hoje ela vem de uma maneira diferente. Hoje ela vem de uma maneira mais sedutora para contaminar, para distorcer dentro das igrejas dos dias atuais. Então é a mesma heresia, é a mesma falácia, é a mesma doutrina, é o mesmo é a mesma maneira de distorcer a mensagem verdadeira, porém com uma roupagem nova, com uma roupagem diferente. E muitas vezes isso vai fazer com que a gente venha estar despreparado para a heresia hoje nos dias atuais. Por quê? Porque nós estamos esperando coisas extraordinárias. E às vezes elas vêm da mesma maneira, com o mesmo ensino, mas com uma roupagem diferente. Nós não estamos suscetíveis a enxergar a heresia adentrando a igreja. E nós precisamos mais do que nunca estarmos atentos a essas doutrinas falsas adentrando as nossas igrejas. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando você, irmão, você, irmã, a reconhecer de longe as heresias. Tá bom? Então, nessa nossa primeira lição, é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então existe o problema das heresias, sim. Agora existe a nossa responsabilidade que precisa ser despertada para combatermos, então, através da defesa da fé que nos é dada, que nos é uma missão nossa como cristão, como obreiro, como pregador, defender a nossa fé cristã. Então, o primeiro ponto da lição de hoje, nós vamos observar sobre as ameaças dos lobos vorazes. Olha só, isso é muito importante. Vamos lá? Primeiro ponto, os cuidados pastorais, Atos capítulo 20, versículo 28. Os anciãos, mencionados no versículo 17 de Atos 20, são chamados de bispo nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para, qual que é a missão? Apacentardes a igreja de Deus. Isso nos mostra então que eles são o quê? Pastores. Então, olha só, Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, ou seja, os presbíteros, os pastores, os apacentadores, aqueles que Deus chamou para administrar, para cuidar da igreja, para cuidar, então, do rebanho de Deus. Então, esses anciãos aqui em Atos 20, 17, está trazendo uma referência aos pastores, aqueles que tinham a responsabilidade, então, de cuidar da igreja de Deus. Bem? Qual que é a função primordial do pastor? É alimentar, é guiar e proteger o rebanho. Então a função de um verdadeiro pastor é cuidar, guiar e proteger. Olha Lucas no capítulo 15, versículos 4 a 6, o que ele vai dizer. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, ou seja, de alegria. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, a função primordial do líder, do pastor, do apacentador é alimentar, guiar e proteger. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. Tá? Então, cuidar, alimentar, proteger. Essa é a função primordial do pastor da igreja, aquele que vai cuidar do rebanho de Deus.
A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Isso é muito importante ficar guardado na nossa mente. Então é uma exortação apostólica aos líderes da igreja, tá? De proteger, de guiar, de cuidar, de guardar, tá bom? Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus em Mateus 7, 15 a 20. Olha o versículo 15 do Evangelho de Mateus no capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, olha só, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então por que que o pastor ele precisa estar atento? Porque muitas vezes os falsos pastores, os lobos, vêm disfarçados de ovelha. Vêm disfarçados e adentram o rebanho, só que a função, o objetivo desse lobo transvestido, misturado, é o que? É devorar, é destruir. Então a função do pastor, a exortação apostólica é: vocês precisam proteger, cuidar, guardar como verdadeiros protetores do rebanho. Por quê? Porque acautelai-vos, ou seja, fiquem espertos, fiquem atentos. Os falsos profetas virão e vão adentrar a igreja como se fossem ovelhas. Mas na verdade são lobos devoradores. Segundo ponto que nós precisamos observar é que Paulo ali vai em determinado momento vai dizer assim: depois da minha partida, ou seja, Paulo já está antevendo, ou ele já está dizendo que ele, como experiente, como visionário, como alguém que tem intimidade com Deus, já estava prevendo, dizendo: olha, depois da minha partida, eu nem aqui estarei mais, mas depois da minha partida surgirão falsos profetas, surgirão falsos mestres. Olha só, porque eu sei isto, olha Paulo dizendo, porque eu sei isto, que depois da minha partida, olha só, entrarão futuro no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 29. Então Paulo estava antevendo, Paulo estava como se tivesse uma revelação, não sei, mas Paulo estava tendo a certeza e a convicção, estava alertando que depois da partida dele, entrariam no meio deles, no meio do povo de Deus, como lobos cruéis, falsos profetas, que não perdoariam o rebanho, mas que trariam destruição. Então olha só, essa expressão é uma palavra profética de Paulo, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, num futuro. Então Paulo está dizendo que entrarão, é futuro. Paulo já estava profetizando ou trazendo uma palavra de revelação, dizendo: olha, fiquem atentos, porque entrarão no meio de vós falsos profetas. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Lobos cruéis, ele usa a expressão lobos cruéis ou lobos vorazes, dependendo da tradução que você tem na sua Bíblia. Mas Paulo está usando uma figura de linguagem, uma figura metafórica, dizendo: olha, lobos cruéis entrarão, lobos vorazes adentrarão, falsos mestres, falsos doutores, com o objetivo de trazer destruição. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, na sua segunda epístola, capítulo 1, 19 a 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Olha só. Olha como é importante isso, olha como nós necessitamos mais do que nunca de estarmos preparados, meus irmãos, volte aqui comigo, para estarmos atentos a esses lobos devoradores, a esses falsos ensinadores que adentram a igreja. Por quê? Porque ele vai dizer assim: olha, nem sempre o ensino verdadeiro é o suficiente para combater o falso ensino. O falso ensino ele vai se misturar muitas vezes. O falso ensino ele vai estar sendo ministrado nas igrejas muitas vezes. E é necessário que nós venhamos a estar preparados, tá? Volte aqui então.
Então o apóstolo Pedro traz essa exortação. Olha só, tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. 2 de Pedro 2:1, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Houve, passado, aconteceu. Como entre vós haverá futuro também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, de maneira sorrateira, não é visível, não é escancarada, meus irmãos, mas encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sob si mesmos repentina destruição. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então Pedro já está alertando. Se houve no passado falsos profetas, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que muitas vezes se manifestou falsos profetas. Pedro está dizendo: haverá também no meio da igreja falsos doutores, falsos ensinadores, que introduzirão heresias de perdição, que negarão o Senhor. Precisamos estar atentos, precisamos estar alertas. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, e isso precisa ficar bem nítido na nossa mente. Já existia no período da igreja primitiva, no período apostólico, os falsos mestres. Olha só Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então não é algo novo, não é algo que vai acontecer no futuro. Pedro estava falando de algo, estava supostamente... Não, já existiam na época dos apóstolos, já existiam na época de Pedro, de Paulo, da igreja primitiva, na igreja em Gálatas, na igreja em Filipos, na igreja em Tessalônica. Você vai ver Paulo combatendo várias heresias por diversas vezes nos seus escritos. Por quê? Porque desde aquela época já existiam falsos doutores, falsos profetas, falsos mestres, trazendo ensinamentos distorcidos que estavam adentrando a comunidade cristã. Então não é algo novo, é algo que já acontecia, que vem acontecendo e continuará a acontecer até a volta de Jesus. Por isso nós estamos aqui para aprender que precisamos identificá-las e precisamos estar preparados para combatê-las, porque o objetivo dessas heresias é macular, é distorcer, é manchar o verdadeiro ensino da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Terceiro ponto do tópico primeiro: a origem dos falsos mestres. De onde esses falsos mestres vêm? Vamos lá? Atos 20:30 diz assim: é que dentre vós mesmos, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Preste atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Dentre vós mesmos, a expressão bíblica. Homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, o que nós precisamos estar atentos e entendermos é que os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinos surgem de nós mesmos. Parou para pensar nisso? De onde surgem os falsos mestres? De nós mesmos. As falsas pregações de nós mesmos. Os falsos ensinamentos saem de nós mesmos. As falsas igrejas saem de nós mesmos. As maiores heresias saem de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos detentores da palavra. Nós carregamos este livro nas mãos, a palavra de Deus. Nós conhecemos
nós estudamos, nós meditamos nela, nós criamos doutrinas acerca do que está escrito nela. Então, de onde surgem os falsos profetas? De nós mesmos, do meio de nós mesmos. Então, olha só Pedro, Paulo, chamando já a atenção. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, com o objetivo de quê? Atraírem os discípulos após si. Então, sai de nós, meus irmãos. Sai de dentro da igreja. Por isso é tão difícil, às vezes, identificar. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para, entre aspas, corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tá aí, ó. Olha um pregador famoso aí de rede social, de internet. Tu conhece ele? Olha o que ele disse: devemos atualizar a Bíblia. Então, dentro de nós mesmos. Então, irmãos, sai de dentro de nós mesmos. De onde saiu esse pastor? De onde saiu esse pregador, entre aspas, que diz que nós precisamos atualizar a Bíblia? Saiu da onde? Surgiu da onde? Saiu de dentro da igreja. Saiu de nós mesmos. Então nós precisamos mais do que nunca estarmos atentos. De onde surgem os falsos mestres? De onde surgem os falsos profetas? De onde vêm as heresias? Vêm de dentro da igreja. De homens corruptos ou de homens que se corrompem no caminhar, que começam a se orgulhar de coisas que não são para se orgulhar, que começam a decair, vamos dizer assim, da graça de Deus, começam a se tornarem soberbos, arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmos. E aí começam a estar acima dos demais irmãos, começam a estar acima da sua própria liderança, começam a querer saber mais do que a própria Bíblia está nos ensinando. E aí acontece isso. Devemos atualizar a Bíblia. Devemos atualizar a palavra. No meio de nós é que sai e que surgem os falsos profetas. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Olha Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. Olha Paulo dizendo e orientando a igreja. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha aí. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Paulo está aqui alertando a igreja de Corinto que os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles aparentam ser apóstolos de Cristo. E, meus irmãos, está cheio disso na internet. Está lotado disso na internet. Está muito cheio disso nas igrejas, mensagens. E tá chato ouvir mensagem, não tá? Fala a verdade. É só bênção. Tu vai receber, tu vai ter, tu vai crescer, tu vai conquistar, tu vai fazer, tu vai. E aí? Onde que está o evangelho? Da cruz, do sacrifício, do negue-se a si mesmo. Onde está isso? Bom, precisamos estar atentos, porque os falsos mestres surgem de nós mesmos. Vamos lá. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Então, dentro da teologia, existe uma matéria teológica chamada de apologética, que vai nos fazer entender acerca de seitas e heresias e vai nos preparar para defendermos a nossa fé. O que é a apologética? Vamos lá.
segundo ponto, o segundo tópico da lição dessa revista tão extraordinária. O que é apologética? Primeiro, definição, está lá em 1 de Pedro 3,15. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Bebe uma água. Glória a Deus. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Então, apologética cristã é a defesa, é a resposta. É o combate lógico e racional da fé, que vai combater as práticas falsas, das doutrinas fraudulentas. Então, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então, literalmente significa defesa, significa resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão, em 1 de Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Olha só. Sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, a NVT, emprega o verbo explicar. Então fica assim, sempre preparados para explicá-la. Sempre preparados para defesa. Então, olha só, isso é apologética. Então, quando Pedro vai lá, na sua primeira epístola 3,15, falar que nós precisamos estar preparados, para quê? Para defender, para explicar acerca da nossa fé, o porquê somos cristãos, o porquê cremos no que cremos. Então, isso é ser um apologeta. Isso é ser alguém que vai defender a sua fé. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Marcos 12, versículo 30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções e com o intelecto. Então, nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, eu preciso amar a Deus tendo compreendimento de que o meu corpo, as minhas emoções e o meu intelecto, ou seja, a minha inteligência, ama a Deus, serve a Deus, busca a Deus, conhece as coisas de Deus. Então, as três esferas da nossa vida precisam estar alinhados em relação a isso, tá bom? Vamos lá. A que defesa Pedro se refere? Quando você lê então o versículo dizendo que nós precisamos nos defender, ou apresentar, perdão aqui meus irmãos, me ajeitar, acerca da defesa, a que defesa Paulo se refere? Vamos lá? Versículo 16, né? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal, Atos 22, versículo 1, 25 e 16, como uma acusação informal, 1 Coríntios 9, 3, 2 Coríntios 7, 11, Filipenses 1, 7 e 16. Atos 22, versículo 1 diz assim: a eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Tá? 1 de Pedro 3,16. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Então está aqui a explicação. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então a exegese correta do texto é isso, né? É defender, explicar o porquê da razão da nossa fé como cristão.
Diz respeito, então, à defesa da doutrina cristã. E isso precisa ficar bem claro aí na nossa mente e na nossa lição. Tranquilo, pessoal? Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, Atos de 26, 24 e 25, e de Agripa, na mesma audiência. Mesma coisa aconteceu com Paulo, olha só os versículos. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo. Olha só como Paulo é extraordinário, não é verdade? Cheio do Espírito Santo e preparado para se defender e defender a fé que agora ele exercia e pregava. Terceiro ponto do tópico 2. Por que devemos combater as heresias? Por que combater a heresia? Porque como cristão eu preciso ser um apologeta e preciso combater as heresias. Vamos lá ver? Primeiro, para a defesa própria. 1 Timóteo 4, versículo 16. Olha só, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então, 1 Timóteo 4,16, a orientação de Paulo para ele é: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, alguém pode perguntar: por que eu preciso estar preparado? Por que eu preciso conhecer de seitas? Por que eu preciso conhecer as heresias? Por que eu preciso conhecer as doutrinas da fé cristã? Para que você possa estar preparado para defendê-las no momento que você for confrontado em relação a elas. Então veja Paulo orientando Timóteo dizendo: tem de cuidar de ti e da doutrina. Ou seja, você vai cuidar da sua vida, Timóteo, mas vai cuidar da doutrina. Vai cuidar também do ensinamento bíblico. Vai cuidar também daquilo que eu te ensinei, daquilo que você ensina à igreja. Tem cuidado de ti e da doutrina. Então, isso precisa ficar muito claro. Isso precisa ficar muito latente nos nossos corações. Por que eu preciso saber? Porque você vai ser questionado. E quando você for questionado, você precisa estar preparado para combater a heresia, para defender a sua fé, para falar àquele que te questiona o porquê você crê da maneira que você crê. Tranquilo? Vamos lá? Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e, muitas vezes, de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito 1,9, que diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, primeiro ponto, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Segundo ponto, por que eu preciso conhecer? Por que eu preciso aprender acerca de apologética? Para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Irmãos, tem muita gente que tem dificuldade de compreender muitos pontos fundamentais da fé cristã, muitos pontos da Bíblia Sagrada. E você, como alguém mais experiente, vai ajudar essa pessoa a compreender pontos difíceis de interpretação. Você que já está na escola bíblica, você que já faz um curso de teologia, você que já prega a palavra de Deus, que já tem um tempo dentro da igreja, que já conhece mais das doutrinas bíblicas, você vai ter agora por missão ajudar aqueles que estão chegando, ajudar aqueles que ainda não têm tal compreensão. Tá? Então, o segundo ponto é para que você possa ajudar aqueles que ainda não sabem como você sabe e que também serão questionados. Você vai ajudá-los a compreender melhor a sua fé, a fé cristã. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica. Entenda isso. Respondendo às objeções contra a fé cristã.
O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Então não é de qualquer jeito que você vai enfrentar um herege, não é de qualquer jeito que você vai entrar num debate bíblico ou num debate acerca de uma doutrina, seja ela fundamental ou não, ou de uma heresia que está adentrando a igreja, você vai precisar refutá-la, você vai automaticamente entrar num debate. Mas como que eu entro nesse debate? Cheio do Espírito Santo. João 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, não entra de qualquer jeito, mas entra preparado e cheio do Espírito Santo. Amém? Terceiro ponto da nossa lição e última parte, o que são heresias? Vamos lá? Primeiro ponto, seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzida como seita. Atos 5:17, 15:5, 24:5, 28:22. E heresias, 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 2 de Pedro 2:1. Atos 5:17 está escrito: E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, olha só, a expressão seita, encheram-se de inveja. 1 Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então veja só que a palavra aireses no Novo Testamento é traduzido como seita. Então ali o próprio Atos capítulo 5:17 está dizendo que os saduceus eram uma seita, tá? E Paulo escrevendo aos Coríntios está dizendo que é necessário que entre vós, né, importa que haja entre vós heresias, falsas doutrinas. Para quê? Porque aí vai se manifestar os verdadeiros, porque os verdadeiros não vão deixar que a heresia se sobressaia. Vai tentar combatê-la, vai tentar enfrentá-la. Como que eu venço uma heresia? Com a verdade. Então, para que se manifestem entre vós os sinceros, tá bom? Então, para que muitas vezes a heresia vai entrar na igreja, para que você que é sincero se manifeste. Pegou aí? É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita? Foi. Mas por não cristãos, óbvio. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele, tá? Você vai ver no começo da igreja, na era cristã, ali, os primeiros séculos, que o cristianismo em si era considerado uma seita. E eles tinham até nome, chamado de os do caminho, tá? Foram chamados de cristãos só lá em Antioquia. Atos capítulo 11. Mas olha só Atos 24, versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha aí. Atos 24, 5, ali os que combatiam, né, contra Paulo, estava dizendo que ele, Paulo, era defensor da seita, né, dos nazarenos, dos cristãos, daqueles que serviam e seguiam a Jesus de Nazaré. Por isso, seita dos nazarenos. Atos 24, 14. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, olha, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, o próprio cristianismo no passado, na igreja primitiva, fora chamada de seita, fora debatida e fora colocada como uma heresia. Então, a palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas, que fogem da ortodoxia, que fogem da verdade heterodoxa, né? Não verdadeiras. Então, a palavra seita é usada para designar as religiões não verdadeiras, conforme a Bíblia Sagrada. É um termo já desgastado, olha só, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-las. Então nós precisamos tomar cuidado, principalmente nos dias de hoje. Senão a gente vai acabar tomando um processo
muito grande nas costas, porque acabamos por chamar a religião do amiguinho de seita. E aí ele se ofendeu e processou você. Então devemos tomar cuidado, mais do que nunca nos dias atuais. Segundo, a hereses no Novo Testamento. Vamos lá? Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, divisão, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade, nem sempre. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica, nova tradução, né? A NAA, traduz por partido. Tá? Então, partido. Aí lembra da política? A nossa abençoada política? Nós temos o quê? Quantos partidos, facções dentro da nossa política? Então, dentro do próprio judaísmo, na época de Jesus, existia uma facção ou partido dos fariseus e dos saduceus, e dentre outros. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, hereses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 11:19 diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então Paulo está advertindo a igreja que não haja no meio de vós hereses, não haja no meio de vós partidos, não haja distorções, não haja divisão, dissensão, não pode haver. O cristianismo tem que ser puro, verdadeiro, sincero. Não haja em vós hereses, não haja em vós divisão, dissensão. Heresias de perdição, 2 de Pedro 2 e versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, perdição. 2 de Pedro 2, versículo 1. E essa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. Então, heresia, cuidado, perigo. Prestem atenção, fiquem atentos. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, futuro, falsos doutores. O que eles farão? Introduzirão encobertamente. É escondido, irmãos. É escondido. Não vai. Preste atenção e volte aqui. Vim escrito na cara do pregador, herege. Não vai vir na cara do pregador escrito heresia, falso ensino. Não. É nós que precisamos estar preparados. É nós que precisamos conhecer da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque introduzirão de uma maneira sorrateira. Olha só, olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. É nós que precisamos estar atentos. É nós que precisamos estar alertas. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito, olha só, a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Primeiro, vai atacar a Trindade, vai atacar o Senhor Jesus, vai atacar a pessoa do Espírito Santo. Ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino. Então, além de atacar Cristo, atacar a Deus, atacar o Espírito, ataca também em relação ao homem, a natureza do homem, pecado. Será que o pecado existe? Será que o pecado ainda contamina? Salvação, como que é a salvação? Qual que é a origem do homem? Qual que é o destino? Existe inferno? Não existe inferno? Haverá tristeza no céu? Não haverá tristeza no céu? Vocês estão entendendo? Então, assim, as falsas doutrinas, eles vão afetar vários pontos primordiais da fé cristã e precisamos estar preparados.
Afeta também a igreja e as escrituras sagradas, óbvio. A falsa doutrina, o falso mensageiro, o falso profeta, o falso doutor, ele vai atacar a igreja e vai atacar as escrituras. Ele vai pregar o que ele acha. Aí entra um ponto importante, porque existe dentro da teologia a exegese e a eigegese. A exegese, EX, é extrair do texto o que o texto diz. Eisegese é quando eu coloco o que eu acho, é quando eu distorço, é quando eu quero manipular as escrituras. E aí que está o problema, porque eu posso usar a Bíblia Sagrada tanto para o bem como para o mal. Eu posso fazer a exegese correta do texto e fazer uma eisegese. Não importa. Eu posso ter essa habilidade, essa experiência para fazer isso. Só que quem ouve precisa ter a habilidade para entender, identificar se aquele mensageiro ele está fazendo uma exegese ou ele está fazendo uma eisegese. E aí que está o X da questão. Nós estamos preparados para enfrentar os falsos mestres que sorrateiramente estão introduzindo falsos ensinamentos no meio da igreja dos dias atuais? Parou para pensar nisso? O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus, tá? João 14,6 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12 E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, olha a figura aqui do slide. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 de Timóteo 2,5. Tá? 1 Timóteo 2,5. Só existe um mediador. Então nós precisamos estar alertas a esse tipo de falsa doutrina que vem tentar distorcer essa verdade bíblica. Precisamos estar preparados. E para nós concluirmos essa primeira lição acerca da heresia, acerca da falsa doutrina, a conclusão da lição de hoje diz assim: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar, olha a expressão, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Eis aí o X da questão. Estamos nós nos preparando, nos alimentando, nos esforçando, nos revestindo com ferramentas, com uma verdadeira armadura de Deus para combater esses falsos mestres e essas falsas heresias, esses falsos ensinos? Estamos nos preparando para combatê-las como eles estão se preparando para aplicá-las, com a missão de distorcer a palavra? Será que nós, cristãos, estamos preparados para enfrentá-las e combatê-las como eles estão preparados para nos atacar com elas? Essa é a pergunta que não quer calar. E nós teremos 13 lições extraordinárias que vai fazer com que venhamos a estar preparados para enfrentar e nos tornarmos verdadeiros apologetas de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa te guardar das seitas, das heresias e dos falsos mestres. Te espero na próxima lição, lição 02, tá bom? Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nós já estamos com 1 hora de vídeo. Feliz daquele que chegar até o final. Significa que você está atento e se preparando para enfrentar as heresias dos dias atuais. Que Deus abençoe você, shalom, paz e prosperidade, e até o próximo vídeo.